E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Mais um episódio do Sindipod no ar e hoje eu estou muito feliz, porque hoje eu vou conversar com o meu amigo Júlio César, diretor aqui do Sindicato Bancário do Itaú e vice-presidente do Instituto Luiz Gama, e vou conversar também com a Ana Marta, que é diretora executiva aqui do sindicato e bancária do Banco Santander. Nós estamos aqui gravando este episódio diretamente da Biblioteca Luiz Gama. É bastante simbólico, né? A biblioteca tem esse nome e a gente está aqui para debater o mês da consciência negra. Então, hoje aqui no Sindipod só tem preto falando. Preto entrevistando, preto sendo entrevistado. É o que me deixa muito feliz, né? Mas, assim, bora conversar sobre o mês de novembro, o mês da igualdade racial, o mês de combate ao racismo e todas as outras coisas que perpassam a nossa vida, a categoria bancária e tudo mais. Júlio, Ana Marta, cumprimentem a audiência, por favor. Primeiro a Ana, primeiras damas. Olá a todos e todas. Prazer, viu, Érica, estar aqui nessa mesa representativa dos sindicatos bancários. Esse é um momento importante aqui para a gente bater um papo gostoso, descontraído e deixar todo mundo bem atualizado sobre esse tema. Muito obrigada. E aí, Júlio? Olá, querida Érica, querida Ana Marta. É uma satisfação estarmos aqui hoje. Eu cumprimento a todos os trabalhadores e trabalhadoras que nos seguem e me coloco aí à disposição para a gente debater esse tema tão caro para a sociedade brasileira. Literalmente caro, né? Bora começar falando um pouquinho de vocês. Eu queria ouvir um pouco a trajetória de vocês até chegar na categoria. E depois o paralelo que vocês traçam entre a jornada pessoal de vocês e a questão racial. Começamos com a Ana Marta? Conta um pouco da sua trajetória. Você é bancária e depois dirigente. Sim, bancária, né? Então, como a Érica anunciou, eu sou bancária do Banco Santander, né? Há 16 anos. E a minha trajetória, eu acho que percorre aí como uma trajetória de uma mulher negra que sempre quis estar no setor financeiro. Antes do Banco Santander, eu trabalhava num banco também, mas era terceira, vamos dizer assim, desse banco. E, na verdade, eu sempre almejei estar dentro de uma agência bancária. Isso era algo que me impulsionava, era algo que eu falava, gente, eu não tenho todos os direitos de bancários e eu gostaria realmente de fazer parte. Então, eu comecei com uma mulher preta, né? Procurando, entregando currículos. Muitas das vezes a gente sabe que a gente entregava o currículo e chegava na hora da entrevista, o que acontecia, né, Júlio e Érica? Geralmente não contratavam porque estavam se deparando com uma mulher negra e que, muitas das vezes, depois eu entendendo nas entrelinhas, que não era aquilo que eles queriam numa agência bancária. E o cabelinho era escovado? Sim, olha, nessa época que eu estava procurando, até que eu usava ainda o cabelo mais encaracolado, assim, cachos. Quando eu adentrei ao banco, aí sim, Érica, eu vou contar essa parte para você. E aí que me surpreendeu, né, depois de muitas e muitas idas e vindas, entrevistas para entrar num banco, prestei e fiz ali um percurso muito longo no Banco Santander e, enfim, deu match, vamos dizer assim. Me contrataram como bancária e olha para vocês verem, aquilo para mim foi um master. Eu entrei no Banco Santander como gerente de contas. Já entrou como gerente? Entrei como gerente de contas. E lá atrás, quando eu entregava o currículo, também eu acho que é importante a gente dizer, a gente se coloca num lugar assim, e fala assim, gente, eu acho tão importante esse pessoal que fica atendendo aqui no autoatendimento, com aqueles coletinhos, vocês lembram? Sim. E eu falava, nossa, eu sou perfeita para atender, sempre fui espontânea e tudo mais. E quando eu fui contratada, eu falei, puxa vida, olha que importante, como gerente de contas. Aquilo para mim, eu falei, gente... Então você nem passou pelo coletinho, né? Você nem passou pelo coletinho. Nem passei pelo coletinho. Mas também foi tanta luta, viu, Érica? E depois eu fui entender que realmente eu acho que eu estava no lugar certo, no cargo certo. E aí, depois, logicamente, a gente vai acabando se deparando ali com algumas situações que até hoje a gente acaba
tendo diariamente, que tinham mesas, né, de atendimentos assim, eu lembro muito claramente, e tinham colegas, né, meninas, loiras. Eu tenho que frisar isso, gente. Eu era a única mulher negra da agência. A agência, naquela época, tinha exatamente 18 pessoas. Então, aí você fala para mim, nossa, que bom, você é uma mulher negra, conseguiu. Gente, mas que custo? O tanto que eu percorri para estar naquele lugar. Você acha que você era cota? Ninguém diz nada, entendeu? Mas, assim, claramente, quando você entra dentro de uma agência bancária, até hoje, né, Érica? Vamos dizer assim, você se depara com pessoas brancas, entendeu? Não mudou muito, porque realmente a gente, quando é contratado, a gente vai fazer serviços operacionais. E eu fui contratada como gerente de contas e me deparei de uma situação. A primeira situação, a minha mesa teria que ficar destacada, mais no fundo. Vocês entendem essa sutileza? Por que uma negra não poderia estar na primeira mesa da agência? Porque ali percorre uma situação que a gente sabe claramente que é o racismo, que as empresas querem mulheres brancas, homens brancos, e eles sempre falam de boa aparência. Onde era a agência? Agência Marquês de Paranaguá. Fica exatamente ali no meio da Augusta, perto da PUC. Ah, certo. Essa agência hoje está fechada. Porém, eu me coloquei ali, eu falei, gente, de tudo que eu passei para estar aqui, eu vou fazer de um limão uma limonada. Sou a única mulher negra desse ambiente, eu vou ter que fazer. Então, a gente percorre ali de realmente estar batendo as metas, de realmente estar bem vestida. E aí, sim, Érica, eu entrei num cenário de as meninas brancas, loiras, cabelo escovado. E aí eu comecei a entrar na neura. Eu preciso escovar esse cabelo, porque aí eu vou conseguir clientes de alto potencial, investidores, eu vou bater minha meta muito mais, entendeu? Com mais facilidade. Então, tudo isso daí a gente vai se moldando. Infelizmente, eu tive que me moldar daquele estilo que o banco estava me colocando. E depois de muito tempo, anos vai, anos vem, a gente fala assim, gente, quem faz o ambiente somos nós. Se eles me contrataram, por que eu tenho que ficar isolada numa mesa ali, no fundo? Eu comecei a questionar. Precisamos questionar. A gente precisa realmente saber qual é o papel e qual é o seu lugar. E aí teve um dia, mudou de gerente geral, e uma gerente que entrou falou, Ana Marta, então você sai dessa mesa, vem para a mesa do meio aqui, ó. Você está falando tanto que, que às vezes chegavam os meus clientes, vou ter ainda esse detalhe, chegavam os clientes que eu falava por telefone, contatava, aonde que eles sentavam? Nas primeiras mesas. E as primeiras mesas estavam quem? As gerentes brancas, loiras. E aí eu comecei a questionar, que tinham outras pessoas atendendo os meus clientes. Por quê? E até que um dia eu me deparo com um cliente de alto potencial da agência, com muito investimento naquela agência, e ele sentou na primeira mesa, e eu sabia, porque eu estava esperando. Cheguei, olhei, eu falei, o senhor, não esqueço, o senhor Antônio Pisatti. Ele está conversando com uma outra gerente, aí eu cheguei, o senhor Antônio, eu estou te esperando assim. Ele levantou, né, teve toda a educação, mas falou, mas é você minha gerente? Então, assim, gente, não é sutileza. Ali estava muito escancarado o que eu estava passando e o que eu poderia futuramente passar, e eu teria que saber lidar. E eu dei um sorriso, eu falei, sim, sou eu, sou a gerente. Falei tantas vezes com o senhor, e hoje o senhor veio aqui na agência, eu gostaria de ter o prazer de atendê-lo. Por gentileza, venha até a minha mesa. Eu vi que ele levantou, mas você percebe ali na conversa que ele não estava contente de ser atendido por uma mulher negra.
Então, aí, é os olhares, Sim. é a forma. Então, tudo isso a gente se depara no dia a dia. Muitos anos de banco, essa foi uma das. Mas é algo que a gente precisa realmente conversar, a gente precisa, eu acho que esse bate-papo aqui, desabafar, né? Porque a gente tem histórias, né, Júlia? Muitas. Érica, você sabe muito bem que você também é bancária, o quanto isso daí Sim. acaba trazendo gatilhos, trazendo sentimentos que a gente tem que superar o dia a dia. E tu, Júlio? Até retomando um pouco, eu vou fazer minha audiodescrição. E nós que somos do sindicato... Porque tem gente que só escuta, né? Só é bom verdade. mesmo. Isso. Então, para quem não me vê, eu sou o Júlio César, sou um homem negro, preto de pele retinta, eu tenho 1,83 m e peso 95 quilos e tenho o cabelo cortado na maquininha 1. Então, falando um pouco, Érica, da minha trajetória profissional, educacional como um todo. É muito interessante, acredito eu, nós, negros e negras, demonstrarmos a importância da representatividade, né? E quando eu trato com esse tema, falando um pouco do que eu estudei, eu tenho 43 anos e o meu primeiro curso que eu realizei foi um curso de sapateiro. Então, eu sou formado em sapataria. Depois do curso de sapateiro, fiz datilografia. Hoje, muitos jovens não sabem o que é fazer datilografia, mas é você aprender a digitar corretamente, né? Antes era na máquina de escrever. Tu tem 43 e fez datilografia? Datilografia, Escola Professor Hugo. Era muito conhecida na época. Não existe mais. Prossiga. Depois eu fiz o curso de telefonia, que hoje também dificilmente as pessoas fazem curso de telefonia, né? Sim. Depois fiz o curso de informática e depois construção civil, elétrica, alvenaria e a parte hidráulica. Por que eu estou falando um pouco desses cursos que eu fiz antes dos meus 18 anos? Que um conselho que eu gostaria de deixar aqui para os jovens é para que aproveitem todas as oportunidades que chegarem até eles. Porque conhecimento é tudo. E o que nós vemos hoje, principalmente o governo federal, governos estaduais, municipais, são muitos cursos que são oferecidos e que são fechados porque os jovens não estão aproveitando as oportunidades que chegam até eles. E esse conhecimento, nessa fase inicial da vida, é muito importante, Érica. E a nossa juventude hoje não está conseguindo, devido a diversas políticas, aproveitar. Então, eu fiz um pouco desses cursos. A minha primeira empregabilidade, aos 16 anos, foi como office boy. Eu trabalhei na Companhia Energética de São Paulo, a CESP. E depois dessa primeira oportunidade, eu fui ser faxineiro. Então, eu trabalhei durante um bom tempo na faxina. E o meu grande sonho sempre foi ser formado em Direito. Era ser advogado e professor. E aí, Érica, me lembro bem... Sonho realizado. Sonho realizado. Mas eu me lembro muito bem que quando eu estava com 18 anos, Érica, eu fui fazer um curso gratuito numa universidade que se chamava Unicastelo, em Itaquera, de inglês. E esse curso, eu lembro bem que era no mês de janeiro de 1999. Olha como que a memória da gente está. E eu lembro que eu saía do curso e as pessoas que estavam ingressando na faculdade estavam entrando. E aí eu cheguei em casa, eu comecei a chorar. Falei, Deus, eu queria tanto poder estudar, não tenho condições, me ajuda. E aí eu lembrava tudo que eu já tinha estudado, o que eu vinha me preparando, para poder chegar ao dia daquele grande sonho. Resumindo, aí eu fiz um curso do governo do estado de São Paulo, na época, e através desse curso, Érica, eu me formei em técnico em desenvolvimento econômico pela ONU. Eu tinha, nessa época, 19 anos de idade. E nesse curso eu me formei em técnico, fui dar aula em comunidades carentes na Zona Sul de São Paulo, né? Então, nessa primeira experiência, dentro do governo do estado, eu consegui ser remanejado de formador nas comunidades carentes para trabalhar no Banco do Povo Paulista, com fomento de microcrédito. Então, como que eu chego ao banco? Eu estava, na época, com 22 anos e o banco Unibanco queria levar a experiência do microcrédito para dentro do Banco Unibanco. Eu nunca sonhei em ser bancário, nunca lutei para ser bancário, igual nossa querida amiga Ana Marta lutou. Mas
tudo aquilo que eu tinha me preparado antes, os cursos gratuitos, ter começado a faculdade de Direito, ter trabalhado como faxineiro, foi criando condições para que eu pudesse chegar à faculdade e, mais à frente, quando o Banco Unibanco procurou alguém para levar a experiência do microcrédito no setor público, Você era o cara. eu estava preparado. E aí o banco fez uma peneira com 33 pessoas para contratar um, e eu fui ser supervisor de microcrédito dentro do Unibanco numa operação chamada Fininvest, que era uma financeira que o banco tinha. Fiquei 3 anos na experiência da financeira. Depois, o banco, eu participei de um processo interno e eu fui ser, no caso, analista de crédito no Unibanco. E foi muito interessante, Érica, porque eu fui ser efetivamente bancário mesmo, só que eu tinha um problema na minha relação de emprego. E esse problema na minha relação de emprego, ele também acabou me atraindo. Uma que eu ganhava menos que meus colegas, R$ 1.200 a menos. E outra porque eu já era um militante do movimento negro. Então eu fiquei meio que simultaneamente sendo um militante do movimento negro que acabou sendo atraído para o sindicato. Então eu fiquei sendo bancário e militante do sindicato. E depois de 3... Isso em 99 também. Não. Aí nós já estamos falando de 2006. Né? E a faculdade de Direito? Vem em que momento? A faculdade de Direito foi entre o ano de 2000 a 2005. Certo. E eu me tornei bancário em 2003. Então, de 2003 a 2006, eu fiquei na operação de microcrédito. Em 2006, eu tive a oportunidade de conhecer a nossa ex-presidente querida Ivone. Então, só para vocês entenderem um pouco como é que eu chego ao sindicato, né? Porque fica um gap aí. No dia 3 de novembro de 2006, eu me tornei efetivamente bancário. 3 de novembro de 2006. No dia 20 de novembro de 2006, ia ter uma discussão racial aqui no sindicato. E aí eu vi que uma entidade que eu era voluntário, como professor, que é a Educafro, iria participar da mesa. E eu vi na folha bancária. Falei, o que eu vou fazer? Eu vou à noite no sindicato para observar meus companheiros falando no sindicato. Quando eu aqui cheguei, meus amigos me viram e falaram, Júlio, que bom que você está aqui. Falei, eu vim prestigiar vocês. Eles falaram, não, Júlio, a gente tem uma outra agenda e nós não vamos poder ficar. Você participa da mesa do sindicato? Eu falei, gente, mas eu não vim para falar, eu vim... Para ouvir. Para ouvir. Ele, não, mas você é capoeira, você consegue falar e tal. Beleza. Aí participei do evento, tudo. A querida Ivone, na época, se não me engano, ela era secretária jurídica. A Ivone me ouviu falar, tal. Quando acabou o evento... Viu talento em você. Ela viu ali, ela chegou em mim e falou assim, oi, tudo bem? O que você faz da vida? Eu falei, sou bancário. Há quanto tempo? Desde o dia 3 de novembro agora. Ela disse, você não quer participar dos cursos de formação? Eu falei, quero, participo sim. Aí, passado uma semana, eu estava já nos cursos de formação do sindicato. E o resto é história. E aí vai seguindo. E aí, por isso que aí eu entrei... Aí, o que aconteceu? Um ano depois, como bancário, houve o convite, vim para o sindicato, né? E estou na diretoria até hoje. E aí, conciliou o papel na direção do sindicato, fez mestrado, fez doutorado. E aí, o que acontece? Eu sempre tive para mim o seguinte, eu preciso desenvolver o conhecimento. Eu preciso me tornar, com todo respeito, uma autoridade naquilo que eu falo. E eu acredito que o conhecimento ele vai abrir portas, né? E aí, dentro dessa realidade, o que eu procurei fazer? Como eu sempre tive o sonho de ser professor e desenvolver os estudos na temática racial, eu me preparei, aí eu fiz 2 especializações, uma em Direito e Processo de Trabalho e outra em Gestão Pública, que foi até uma pós que o sindicato proporcionou para um conjunto da categoria e para dirigentes, né? E depois eu consegui fazer o mestrado e o doutorado em Direito Político e Econômico. Então, isso hoje me fortalece para que a gente possa ampliar as discussões na temática racial, não somente no sindicato, mas na sociedade como um todo. Ouvindo vocês aqui, eu chego à seguinte conclusão, quer dizer, eu já sabia, né? Mas assim, é bom que agora quem está nos ouvindo, tudo na vida do preto é mais difícil. Sim, sempre mais. Muito. Tudo.
assim, a história e a trajetória da Ana Marta, a sua história e trajetória e de todos outros tantos que estão ouvindo a gente, né? Então, bora falar do mês de novembro, agora que as apresentações estão feitas e os preâmbulos feitos também. Novembro, mês da igualdade racial. No dia 20 de novembro vai ser celebrado o mês da consciência negra, uma data muito importante para o movimento negro e para a sociedade brasileira em geral. E aí cabe aqui um breve destaque. Nós aqui do sindicato, essa luta, enquanto para a sociedade, porque assim, agora no mês de novembro é preto em comercial, é um monte de palestra, de agenda em todas as empresas, incluindo os bancos, etc. e tal. Mas nós aqui, o nosso debate, ele é todo dia. E aí depois a gente fala um pouco mais da mesa de igualdade de oportunidades, onde essa pauta também é debatida, além de outros temas, né, que a gente transversaliza, que nem tem mais esse nome, né? Hoje em dia é interseccionalidade, né, que costumam dizer. Então, assim, muito antes desses termos serem cunhados, a categoria bancária trabalha muito fortemente nisso, mas a gente fala mais para frente. E aí, continuando, na visão de vocês dois, qual que é a importância dessa data enquanto ponto de reflexão e por que a gente, embora se mobilize o ano inteiro e faça política o ano inteiro, no mês de novembro a gente precisa se mobilizar em torno dela? Começa. Sim, senhora. Você falou um ponto importante que nós falamos todos os dias. Nós somos pretos 365 dias por 24 ano. horas por dia. Então, assim, essa pauta nos é muito caro. E aí a gente precisa, igual você falou, só novembro? Não, nós queremos falar e devemos falar de racismo, de igualdade, todos os meses do ano. Então, quando chega agora novembro, né, Júlio, que muitas entidades, né, nós somos muito procurados para falar da palestra, da entrevista, e a gente gostaria que isso fosse percorrido durante o ano inteiro, porque a gente precisa falar cada vez mais, né? A gente fala do dia 20 de novembro, mas a gente tem que falar sobre a desigualdade de salários entre homens e mulheres, ainda mais, como o Júlio citou aqui, a desigualdade que há entre homens e mulheres negros, né? Você citou, né, Júlio? R$ 1.200 a menos do que um homem branco. Isso em 2003. Continua a desigualdade até hoje. As empresas, né, acabam dizendo que não, mas nós sabemos, tem um relatório onde a gente acompanha aqui no sindicato que realmente tem essa desigualdade. E no dia 20, quando a gente é chamado, no mês de novembro, a gente quer ressaltar isso, da importância de a gente ter essa luta por igualdade de salário, onde as mulheres negras, principalmente, muitas das mulheres, realmente precisam galgar os espaços de direção, de diretoria, de todos os cargos que a gente imagina. A gente precisa sair da pirâmide, da base da pirâmide. A gente precisa realmente estar chegando aonde nós temos capacidade. Porque, muitas das vezes, a gente percebe assim, né? Fala assim, mas não tem estudo, não tem. Temos, sim, nós estudamos, capacitamos e nós merecemos esses espaços. Só que as oportunidades, muitas das vezes, são nos negadas. Então, nesse dia 20, vamos falar exatamente na data do dia 20, a gente luta e continua lutando, primeiro, para sobreviver. Porque a gente sabe que muitos de nós já morreram por essa luta do dia 20. Muitos de nós ainda continua morrendo e acaba, na verdade, tirando de nós esse poder, essa intenção de realmente conseguir. Por isso que a gente fala, a gente precisa resistir. O dia 20, para mim, se você falar, Ana Marta, cite uma palavra que representa você no dia 20, é resistência. Porque a gente está resistindo todos os dias por um salário, por viver, ter liberdade, né? Porque nós não temos essa tal liberdade que os brancos têm. E aí a gente precisa falar, o racismo não foi criado por nós, negros. O racismo foi por conta dos brancos. Então, a gente coloca essa responsabilidade de realmente exterminar
resolver a situação, os brancos precisam. Então, o dia 20 para nós é luta, é resistência, é sobrevivência, é tudo que nós almejamos o ano inteiro, todos os dias, e isso para nós aqui é muito caro, porque a gente percebe que não só as empresas, o sindicato faz esse movimento muito bem, né, entre a categoria bancária, que a gente consiga mostrar para a categoria, para a população, os números, porque os números não mentem, né? Se a gente coloca ali as empresas que realmente avançaram nas contratações, se preocupam num salário digno, sem desigualdade, a gente pode citar poucas. Porque ainda tem, sim. Eu sou bancária, nós somos bancários aqui, nós sabemos, você, Bradesco, o Júlio Itaú e eu, Santander. A realidade é muito difícil. As empresas, os bancos falam que contratam, mas não contratam. Aonde estão esses negros e negras? Quando contratam para almejar, você viu que orgulho que eu falei do início, de eu ter adentrado como gerente de contas, porque essa não é a realidade de muitos. Então, nesse dia 20, a gente coloca um conjunto de coisas que a gente está lutando diariamente para a gente galgar, para a gente realmente sair desse patamar que eles nos colocaram. E não queremos mais ficar. Porque, igual o Júlio, doutor, eu também formada, com tudo que a gente tem, a gente merece sim, e é isso que nós lutamos. Nesse dia 20, para mim, representa isso. E para você, Júlio? Por que deve ser um ponto de reflexão e por que a gente precisa se mobilizar em torno dessa data? Muito boa a reflexão da querida Ana Marta, mas é importante também nós lembrarmos o simbolismo da data, né? Do 20 de novembro, da resistência de Zumbi, da resistência de todos aqueles e aquelas que entregaram sua vida pela liberdade, que entregam até os dias de hoje. Também é importante para nós lembrarmos, sociedade brasileira, os negros são vistos como minorias, mas nós não somos minorias, nós somos um grupo menorizado. Por quê? Segundo dados do IBGE, nós integramos 56% da população brasileira. E é importante também lembrarmos, quando a gente amplia essa discussão da diversidade, queridas amigas, o seguinte: todos os grupos que são vistos como minorias, são grupos menorizados. Por exemplo, se nós pegarmos as pessoas com deficiência, que sofrem discriminações estruturais na sociedade brasileira. Sim. Hoje são quase 45 milhões de pessoas, sejam deficiências cognitivas ou deficiências físicas. Por que eu trago isso? Desculpa só cortar seu raciocínio por um segundo. Você acabou de dar um dado aqui. Segundo o IBGE, 56% da população brasileira se declara negra. Negra. E por que na hora de fazer política para os pretos fala que é minoria? Então, porque a gente tem que observar o simbolismo da linguagem. Porque a linguagem é um instrumento de poder. Quando eu digo que algo é uma minoria, eu diminuo a importância da construção da política. É de menor valor. É de menor valor. Porque, de menor importância. De menor importância. Porque vamos pensar, o racismo ele tem uma dimensão estrutural, mas dentro da sua estrutura ele tem um olhar individual e um olhar também institucional. Quando eu coloco que são minorias, eu faço com que eu, pessoa física, e a instituição que eu estou dentro dela não tenha necessidade de construir uma política. Quando eu mudo a leitura para a leitura de um grupo que é menorizado, eu demonstro que aquele grupo sofre uma opressão e, sofrendo a opressão, ele está distante das estruturas de poder. E essa reflexão é importante. Por quê? Eu vou só fazer um lapso temporal. Nós experimentamos no Brasil quase 400 anos de escravidão, indígena e negra, tanto dos povos originários como daqueles que foram sequestrados do continente africano. É sempre importante nós lembrarmos isso, Érica, porque nós, negros e negras, somos vistos como um bloco único. Mas é importante nós lembrarmos que a África, depois da divisão que foi feita pelo continente europeu, são 54 países, com culturas distintas, dinâmicas totalmente apartadas. Por que é importante isso? Quando as pessoas olham para uma pessoa branca,
elas olham como uma pessoa que pode vir de diversas culturas. Mas quando olham para nós negros, é como se fosse um bloco único, como se nós não tivéssemos distinções, né? E isso é usado como um instrumento de poder e de dominação. E a gente tem que tomar muito cuidado com isso, né, minha querida amiga Ana Marta? E conforme a gente disse aqui, foram quase 400 anos de escravidão negra e indígena que impactam nesse grupo populacional, mas é importante nós lembrarmos também o seguinte: vivemos uma estrutura de mundo, e no Brasil, capitalista. E o capitalismo, e muitas vezes as pessoas não se atentam a isso, ele não consegue viver sem o racismo. Por quê? Dentro do capitalismo não tem espaço para todos. E como não tem espaço para todos, eu tenho que usar os instrumentos do racismo, mas também os instrumentos de discriminação de grupos lidos como minorias, mas que são minorizados, para que eu possa concentrar o quê? Os privilégios. Os privilégios. E para concentrar os privilégios, eu tenho que usar um elemento que é estruturante dentro do capitalismo, né? Que é o quê? A falácia da meritocracia. Porque se a Ana Marta não conseguiu sentar na primeira mesa, é porque ela não teve o mérito, né? Mas o mérito se esconde atrás de onde? Da cor do cidadão. Então, querida Aérea, querida Ana Marta, acredito eu que esses atravessamentos cruzam o corpo, a mente e o espírito de todos nós que somos negros. Não dá para ser levinho, né? Não. Não dá. Nós tentamos todas as vezes, né? Mas não deixa. Enfim. Só ressaltando, me desculpe. Pode falar. Para não perder. Por isso que é importante lembrarmos, como eu disse, como o capitalismo se alimenta do racismo, constantemente o racismo ele se remoldura, ele se transforma. Então, a nossa luta antirracista se pauta constantemente através de como o racismo se molda. Então, constantemente, nós precisamos ajustar as ferramentas da luta antirracista. Por quê? Exemplo, nós estamos agora num momento que nós estamos trabalhando cada vez mais a ampliação de políticas de igualdade racial, políticas de ação afirmativa, e as instituições vão se moldando para como que elas conseguem, através das ferramentas do racismo, diminuir as nossas possibilidades de acesso. Exemplo, recentemente, na Bahia, um rapaz que tentou por 3 vezes o concurso nas políticas de heteroidentificação, para identificar se ele era negro ou não, foram identificados que ele não é negro. Mas ele usou o argumento que a tataravó era negra para conseguir o acesso à cota. E o sistema de justiça o acolheu e disse sim, se a tataravó dele é negra, ele é negro. Porque é uma das formas que o sistema utiliza para tirar o acesso do negro à política pública. Vai subindo a raiva, né? Mas não vamos perder a esperança. Exato. Vamos manter essa alegria, porque é isso que nos move, né? Sim. Então, a gente estava aqui falando de números, né? Bora continuar. De acordo com dados do Diese, 26,2% dos bancários se declaram negros. Esse índice não reflete o percentual de negros e negras no Brasil, que linka muito com o que a Ana Marta falou lá no começo, né? A que vocês atribuem essa diferença? E o que falta para a gente ter uma proporção mais igualitária de negros e negras na categoria, de acordo com a população, né? Digamos assim. Vamos começar com o Júlio dessa vez. Querida Érica, vamos pensar o seguinte: como que acontece o ingresso dos negros e negras nos bancos? Principalmente passa pelo recrutamento e seleção. Sendo de banco privado, se ele é de banco público, um concurso. O concurso. Então vamos pensar primeiro nos bancos privados. Se nós estamos falando que são 26% de negros e negras, e nós temos uma população de 56% de negros, nós estamos tendo aí um gap de 30% na população negra que não é representada. Logo, eu observo sempre que a questão do recrutamento e seleção é um processo-chave. Por quê? A alta gestão do banco não chega para o recrutamento e seleção, para o RH e diz: olha, não quero contratar negros. Mas nós temos um viés inconsciente entre os recrutadores, entre os grandes gestores, que os negros não servem para ocupar essas posições. Esse é um primeiro momento. Então, acredito
que os bancos, através dos RHs, através das políticas de ESG, né, se eles querem trabalhar efetivamente a questão social do banco, a questão de governança e até mesmo a questão da ecologia do banco, a sustentabilidade dessa empresa, precisam haver programas de aceleração de carreiras. Algo que, na atualidade, nós não estamos vendo acontecer em nenhum banco. Isso a gente falando de bancos privados. Quando nós vamos para os bancos públicos, que nós temos a questão da lei de 2014, que trabalha o recrutamento e a seleção através dos concursos públicos de negros, qual está sendo a grande dificuldade? Nós temos hoje as bancas de heteroidentificação e a gente tem visto muitos problemas acontecerem nessas bancas. Primeiro, na identificação de quem são os negros ou não. Nós temos Como é que chama a banca? bancas de heteroidentificação. Não é para identificar se a pessoa é hétero, né? Não. É para identificar a questão racial do cidadão. Porque vamos pensar o seguinte, muitas pessoas falam assim, mas não existe a raça humana? Sim, nós temos a raça humana. Mas dentro... Desculpa, agora que você falou assim, eu lembrei, todo mês de novembro vem aquele post do Morgan Freeman. Não existe a raça negra, existe a raça humana. Ai, que preguiça. Prossiga. Não, então, é isso. Temos a raça humana, mas nós vivemos uma sociedade racializada. Então, dentro desse processo de racialização, de acordo com o artigo 1º, parágrafo 4º do Estatuto da Igualdade Racial, quem são os negros? São as pessoas que se autodeclaram pretas, pardas e cores análogas. É bom já explicarmos, né, Érica, o que vem a ser isso? Aliás, foi você que me explicou essa diferença, porque eu sempre fiquei muito constrangida com essa coisa do... Eu sou o quê, né? Colorismo. Sim. Nós temos a discussão do colorismo numa sociedade como a brasileira, estruturalmente miscigenada. As pessoas muitas vezes têm dificuldade de entender qual é o seu lugar ao sol e qual é o seu lugar dentro da negritude. Aí você falou pretos, pardos e... Cores análogas. Cores análogas é o que a pessoa responde para o IBGE. Marrom bombom, queimado de sol, Cor do pecado. Cor do chocolate, pecado. Moreno, pardo. Então, o que acontece? O IBGE... rindo para não chorar, mas na minha família tem tantos assim. Porque, assim, é muito difícil sofrer racismo. É muito difícil se identificar como negro. Então, muitas das vezes, as pessoas tentam se distanciar da sua negritude. Mas no Brasil, se nós formos fazer aí um exame de DNA, quase todas as pessoas têm algum atravessamento no seu sangue com pessoas negras, né? Então, quando o IBGE vai fazer pesquisas, ele identifica mais de 70 definições de cores. Então, as pessoas falam que são cor caramelo, marrom bombom, chocolate. Mas quando você olha para a estética da pessoa, você entende que ela é uma pessoa negra que tenta se distanciar da sua negritude. Então, por isso que, para a formulação das políticas, o artigo 1º, parágrafo 4º do Estatuto da Igualdade Racial diz negros é a composição de pessoas pretas. Então, quem é o preto? Preto sou eu, é Ana Marta. Retinto. Somos pretos. De repente, você seria a pessoa parda, né? E tem as pessoas que têm o mesmo tom que você tem, ou um pouco mais retinto, mas tentam se esconder dentro da... O meu cabelo é liso. O meu cabelo é liso, o meu tataravô é italiano. É cultural isso, né, cultural. Júlio? Vamos se dizer, as pessoas não querem se identificar, porque ali remete um sofrimento, ou até mesmo um impedimento dela galgar um cargo ou uma situação, entendeu? Então, eu acho que é importante as pessoas... Tem gente que fala, mas eu não sou negro. Tá. Você é o quê? Porque no Brasil... Mas a pessoa precisa, né, se identificar. Não adianta nós queremos falar, olha, a Érica é parda. Ela vai ter que se identificar. Você se identificar como um homem retinto. Então, tudo isso é importante. Porque muitas vezes, né, Érica e Ana Marta, o racismo no Brasil ele vai de acordo de como você é visto. Se você bate tanto na tecla que você não é preto, que você não é pardo, ou não é nenhuma das cores análogas, é como se você conseguisse transitar por outros cenários que uma pessoa negra tradicional não
estaria participando. Antes de eu passar para a Ana Marta, só um pequeno... Eu estou fazendo um monte de pequenos apartes aqui hoje, né? Assim, me ensinaram que quando você está lá preenchendo um questionário, você está lá fazendo uma verificação de público, sei lá, para compor, inclusive em fora no movimento sindical, né? Eu sempre ia lá no X no preto. Aí me falaram, não faça isso, porque você é parda. E ao fazer isso, você está subnotificando. Sim. Porque, assim, raça negra é composta por pretos e pardos, como o Dr. Júlio aqui já tinha me ensinado anteriormente, explicou aqui para a audiência. Quando eu me coloco como preta e eu não sou, eu estou criando uma falsa ideia de que aquele fórum é amplo, é diverso. Muitas vezes não é. Por exemplo, Érica, vamos pensar... Então, eu tenho que me classificar de acordo com a cor da minha pele. Então, se tem lá pardo, eu tenho que escrever pardo. Perfeito. Até para ajudar... Mas eu aprendi isso recentemente. Até para ajudar... Porque eu subnotifico, né? Até para ajudar na explicação, exemplo. Segundo o mapa da diversidade, né, o último que nós temos da categoria bancária, 24% são negros. Só que quando nós vamos estratificar esse público, 21% são pessoas pardas e 3% são pessoas pretas retintas, como eu e a Ana Marta. Por que aquela informação que muito bem a Ana Marta destacou no início, a gente percebe agora? Se eu, dentro de um quadro completo do banco de 100 trabalhadores, eu observo que somente 3% são pessoas pretas retintas, como eu e a Ana Marta, nós vivemos dentro do segmento bancário um verdadeiro apartheid. Sim. E muitas vezes as pessoas no segmento, dentro de uma agência, elas não se colocam como pessoas negras e não entendem o que é ser um negro dentro da pele preta retinta. Porque o racismo ele vai se acentuando de acordo com a pigmentação da pele que a pessoa tem. Quanto mais escura é a pele, maior é o grau de discriminação. Com certeza. Entendi. E agora eu vou colocar também um adendo. E isso tem dois viés aí. Quando é para se beneficiar de cotas... Ah lá, pretinha ali. Exato. Eu me declaro como preta ou parda. Agora, quando não te convém, então, assim, eu acho que a gente precisa ter realmente uma clareza, né? E isso ajuda muito na estatística do IBGE. Entendeu? Essa autodeclaração, que realmente você siga isso em qualquer fórum que você esteja, em qualquer setor. Eu acho que isso é importante. E isso tem um nome. Esse nome se chama afroconveniência. Muitas pessoas se colocam negros de acordo com a situação. Por exemplo, você está numa roda de amigos... Eu falo, você está no samba. Eu virei negrão. Você é negro ou branco? Pode ser branco. Mas se eu estou num determinado momento em que eu vejo pessoas não negras fazendo brincadeiras, chacotas com a população negra, eu participo, brinco, dou risada, que é o racismo recreativo. Então, a pessoa fica transitando entre momentos em que ela pratica racismo, que ela se privilegia com as políticas de exclusão do povo negro, mas em determinados momentos, quando eu sei que eu irei me beneficiar ou que eu posso ser cooptado pelo sistema. O que é o cooptado pelo sistema? Muitas vezes isso acontece muito nos bancos, né, Ana Marta? A gente observa isso. O banco usa a imagem do negro. Por exemplo, campanhas publicitárias. Propagandas. Agora vai ter um montão. Nas propagandas. Só que quando você adentra na agência e tem outro recorte, onde você mais vê negros nas agências? Porque isso passa na mente de muitos gestores e no recrutamento e seleção. Você vê negros em agências no fundão, nos extremos. Mas quando você vem para o centro expandido, aí você vai tendo uma redução do público de trabalhadores negros. Né? Esse é um dado, né? E mais um dado. A gente tem, lógico, a gente acaba tendo aqui o Diese, que dá todo o suporte para a gente, e só nessa última análise, 10% estão em cargos de liderança, os negros e negras. E isso está sendo cada vez mais difícil que os bancos realmente coloquem esses números, porque nós, o sindicato, aqui sempre cobramos, né? A gente visita agências bancárias, setores, e a gente questiona, cadê os negros e negras? Qual é a porcentagem que vocês falam que estão em cargos de poder? Qual é a porcentagem? Então, toda vez a gente acaba ressaltando a importância de termos essa...
E isso que a Ana Marta essa coloca, porcentagem na íntegra, né? Na íntegra. isso que a Ana Marta coloca, até trazendo uma experiência particular que eu tive no Banco Itaú, Ana Marta. Recentemente, eu estava entregando a folha bancária e tinha uma recepção para 150 estagiários no Banco Itaú, de escola pública. E eu, nós sindicalistas, sempre fazemos isso, né? Falei, deixa eu lá ver, conhecer esses jovens que estão ingressando no banco. Érica e Ana Marta e o nosso público. Dos 150 jovens, não tínhamos nenhum jovem negro. Nenhum. Meu Deus. Escola pública, não estou falando de jovens de escola particular. Então, imagine só, essa realidade dificilmente se alterará nos bancos, porque desde os cargos de início, que são os estagiários, o recrutamento e seleção dos bancos, mesmo nas escolas públicas, estão procurando os jovens não negros. E, recentemente, olha que interessante, no horário do meu almoço, eu fui aqui na Zona Cerealista, e olha que eu pesquiso isso, e eu nunca tinha me atentado. Um jovem me perguntou o horário, e eu perguntei para ele, nossa, você já vai embora agora? Ele me disse assim, eu vou embora porque eu sou estagiário. E eu falei, e aqueles outros 2 jovens ali? Ele falou, são estagiários também. Ou seja, o mercado de trabalho se reformulou de uma forma que os jovens brancos estão estagiando nos empregos mais bem qualificados e os nossos jovens negros estão estagiando onde? Na zona cerealista, carregando caixas, sacos de alimentos, nos supermercados, nos empregos... Fazendo Uber. Mas até assim, os empregos de início estão sendo os empregos que socialmente são vistos como empregos de negro. E assim, como que vocês veem as ações, por exemplo? O Bradesco, há um tempo atrás, ele, inclusive, foi muito premiado, né? Porque ele tinha um convênio com a Universidade Zumbi dos Palmares e, assim, ele encheu de estagiário preto no banco e muitos desses estagiários viraram bancários, né? O banco aproveitou todo mundo. O banco ganhou prêmio internacional, inclusive, com essa iniciativa. Mas, assim, elas são incipientes, né? Porque a gente não vê isso super divulgado, né? E, assim, é bom que já fica o comentário, Ana Marta. O que você acha que falta para melhorar essa proporção? Esse tipo de ação que o Bradesco teve há um tempo atrás, por exemplo? Eu acho que tem 2 situações que a gente precisa separar. Primeiro, ações afirmativas, isso daí é muito importante. Realmente que os bancos, as empresas divulguem essas contratações, que realmente deem oportunidade para negros adentrarem, mas eu acho que o pulo do gato aí, gente, não é o contratar. É quando esse negro e negra entra nessa empresa, quanto tempo ele vai ficar? Ele vai ter as oportunidades de realmente ter promoções, ter algo para conseguir cargos maiores? A gente percebe que essas ações afirmativas que muitos bancos colocam, né, propagandas, fica ali no primeiro momento, porque a gente não enxerga no dia a dia. Aonde que estão essas contratações? É 150? É 200? Mas aonde estão? Então, claramente, a gente se depara com essa situação. O contratar é uma situação. E o encarreiramento? E o encarreiramento, as oportunidades, é uma outra situação. E é isso que é nos tirado. Entendeu? Eles querem ficar bonitos na foto, numa propaganda, várias propagandas, Santander e Itaú, usando homens e mulheres negros, e a gente fala assim, nossa, é a diversidade. Que diversidade é essa que a gente não enxerga no dia a dia? Que diversidade é essa que os negros continuam nos setores operacionais? Então, para a gente está muito claro essa situação, que a gente precisa que realmente as empresas cumpram do início ao fim as oportunidades. Entre eu e uma mulher branca concorrendo a um cargo de liderança, gente, vamos ter muita clareza aqui. Nós estamos no século XXI. A mulher branca nem precisa, às vezes eu vou ter até mais qualificações que ela, mas ela vai conseguir esse cargo, ela vai conseguir essa liderança que tanto almeja. Então, é isso que a gente precisa discutir no dia a dia com as empresas, com os bancos, entendeu? O que eles estão fazendo? Só ações afirmativas no início e depois deixa, a Deus dará?
A gente sabe que eu, como uma mulher negra, o Júlio comentou sobre o salário, e a gente sabe, as mulheres negras ganham 49% menos do que um homem branco. Por que isso? Porque elas não conseguem galgar os cargos realmente que têm um salário compatível com tudo que ela pôs ali de trajetória na vida dela. Então, essas coisas a gente precisa cada vez mais colocar em estatística, a gente precisa cobrar dos bancos essa responsabilidade. Isso que você falou, Érica, o banco vai lá, faz ações, propaganda, ganha selos e selos. Quem realmente acaba fazendo esse acompanhamento desse selo? É verídico esse selo? É realidade? A gente se enxerga realmente? Então, eu posso claramente aqui, como uma mulher preta, falar que não acontece. E nós aqui do sindicato temos um papel fundamental de estar visitando esses locais de trabalho e realmente cobrando a diretoria dos bancos. Perfeito. Posso agregar? Agregue. Isso. Que a água chegou. Bom, obrigado. Contribuindo com o que a Ana Marta muito bem colocou, é importante nós pensarmos também o seguinte. Como eu disse no início, o capitalismo ele precisa do racismo para existir, mas ele também vai se adaptando conforme o movimento negro começa a lutar por políticas públicas, né? E também por um processo de inserção nas instituições bancárias e nos empregos em geral. Então, essa reflexão ela é basilar para todos nós. O que acontece? Se a gente pensar hoje o sistema financeiro, as empresas que têm ações na Bolsa, na B3 e tal, eles precisam demonstrar que trabalham a diversidade. Então, eles contratam normalmente consultorias que vão montar programas para eles venderem para a sociedade uma imagem que eles atravessam por esses assuntos. É o que a gente observa hoje. Eles vendem a imagem do que pensam em fazer. Só que o que acontece? São lançados esses programas de diversidade, normalmente estruturado dentro dos programas de ESG, no braço social, e aí eles vendem isso para a sociedade. Olha, nós estamos contratando negros, esses negros estão assim, estão assados. Só que o que acontece? Qual é o grande gargalo? Nós temos um problema de representatividade. Então, normalmente, esse negro, essa negra, quando ele ingressa no banco, ele ingressa solto. O que é ingressar solto? Você não tem espelho. Você só tem pessoas que, quando você chega naquela área, você não encontra pares. O que é pares? Você não encontra um jovem negro, você não encontra uma mulher negra, você não encontra outro homem negro. Não tem um referencial. Você não tem referencial. Esse é o primeiro ponto. Teve uma situação bem específica que eu acompanhei, eu estudei o banco, né, no momento da fusão, que foi Itaú Unibanco. O Itaú e o Unibanco, no momento da fusão, que deu sobreposição de cargos e salários, o Banco Itaú Unibanco demitiu 40% mais negros e negras do que brancos. O que isso significa? E não é um dado empírico, é você olhar o relatório F20 do banco do momento da fusão, 2008-2009, você vai ver que 40% mais negros e negras foram demitidos. Isso ficou no papel dos gestores, quando tinha uma sobreposição de cargo, entre demitir um negro e um branco, quem que ele preferiu demitir? Já que tem que demitir um negro ou um branco, então eu mando embora o negro. Boa parte das pessoas que entraram pela Zumbi dos Palmares no programa de ação afirmativa... O Itaú também tinha? O Itaú não tinha também. Tinha. Sim. Também tinha. Lembrei agora porque muitos queridos amigos meus, até um professor meu de samba rock, a esposa dele entrou pelo programa e ela foi demitida, né, nesse processo da fusão. E foi demitida, mas uma outra menina branca ficou no lugar que deu sobreposição. Então, o que a gente está querendo dizer? O trabalho de diversidade no banco não passa só pela contratação, ele passa também por todo o time que ali está. Porque, muitas vezes, um dos dramas que a população negra dentro do banco passa é através do seguinte: olha, brincadeiras, o racismo recreativo, o salário que é menor. Um exemplo, eu me tornei bancário. Como eu disse no início, ganhava R$ 1.200 a menos que meus colegas.
Quando eu fui reclamar para o meu gestor, sabe o que ele me falou? O quê? Júlio, você tem que dar graças a Deus que você está aqui entre nós. Sim. Ou seja, Já escutei também isso. é o papel de que o negro, se está ali, ele tem que aceitar tudo. Por favor, né? É um favor que está sendo feito ao negro. Absurdo. E eu disse o seguinte, por que eu tenho que dar graças a Deus? A mesma formação que todos eu tenho, as mesmas análises que todos fazem, eu faço. Qual é o problema? Né? E aí o silêncio. O silêncio também é uma resposta. Né? Então a gente passa por isso. É necessário que as instituições, não só os bancos, observem o seguinte: quem são os meus gestores? Eu estou treinando os meus gestores? Eu estou treinando os meus colaboradores como um todo? Né? Porque se isso não acontece de forma estruturante, nós vamos ver sempre o racismo imperando dentro das instituições financeiras. Tô com tanta raiva. Mas bora seguir, vai. Agora a gente vai linkar a nossa pauta racial com a nossa praia aqui, que é o sindicalismo. Sim. Nós aqui no sindicato, nós temos um coletivo, que a gente chama de Coletivo de Combate ao Racismo. E eu queria que vocês comentassem, primeiro a Ana Marta e depois o Júlio, as principais bandeiras e os principais desafios da pauta racial na categoria. Vocês falaram bastante disso ao longo de todas as respostas, mas assim, agora vamos trabalhar focado no coletivo. O que esse coletivo debate, em que momento que ele atua, quem são as pessoas que fazem parte dele, e aí a gente começa com a Ana e depois o Júlio complementa, pode ser? Pode ser. Mete bronca. Então, vamos lá. Nós temos, então, aqui nos sindicatos bancários, esse coletivo. O coletivo é muito importante porque a gente está falando desde o início, né, o quanto a gente cobra, reivindica os bancos e contratações de negros e negras. E, como eu falei, não adianta só contratar. E a gente se depara, tudo isso que a gente está falando de racismo, desigualdade, o companheiro e a companheira negra está passando lá na agência. As piadinhas, as situações de racismo acontecem diariamente. E o que nós sentimos como coletivo? Que realmente essas pessoas precisam de um acolhimento. Porque tem pessoas que vai sofrer um racismo, vai agir de uma forma. Tem uma pessoa que vai agir de outra forma. E elas se deparam, muitas das vezes, sozinho. Como eu. Eu entrei numa agência bancária com 18 pessoas, eu sou uma única negra. Eu vou reclamar para quem, se eu estou sofrendo racismo dentro da agência? Então, o coletivo racial é fundamental, primeiro, para acolher os companheiros, para mostrar quais são os direitos. E outra, para cobrar o banco, a posição. Está acontecendo racismo na agência, o setor tal. A gente recebe, nós temos aqui um canal de denúncia, que nós recebemos várias denúncias de vários assuntos, inclusive de racismo. E aí, o que acontece no nosso coletivo? Nós acabamos reunindo, porque tem algumas situações, gente, que a gente precisa de mais opiniões. Sim. Né? E aí a gente verifica quem vai visitar. E é importante, eu acho, de nunca ir só um dirigente. A gente sempre fala isso. Vai uma mulher, uma dirigente mulher, vai um dirigente homem. Muitas das vezes, a gente não vai escutar no local de trabalho, porque aquela pessoa está tão fragilizada, ela não quer se expor mais, então a gente acaba convidando para tomar um café. A gente tem uma escuta ativa desse trabalhador. Agora, fala para mim, se não tivesse um coletivo racial, quem poderia ajudar? Um branco pode acolher? Deve acolher. Mas vai ter toda essa sensibilidade, porque a gente fala, quem sofre na pele vai conseguir ter essa sutileza, vai conseguir, às vezes, é só no olhar. A Érica está olhando para mim, eu já sei o que ela está querendo dizer. Que ali, naquele ambiente de trabalho, Tem problema. Tem. Ela está sofrendo. Então, eu acho que o coletivo vai além do acolhimento, mas também para cobrar a direção do banco. A gente tem que cobrar, falar, está acontecendo um racismo, a gente vai ter que resolver, reorientar. Então, tudo isso acaba passando, eu acho, por situações, eu acho que, para mim, é acolhimento.
A palavra-chave é acolhimento, porque a gente se sente sozinho. Muitas das vezes a gente se sente só. Quem vai poder me ajudar? Quem vai me escutar? Quem vai resolver essa situação? Aí, fora isso, a gente também tem várias ações aqui que o sindicato faz, né? Não só em novembro, dia 20 de novembro, em novembro. Eu acho que todos os meses a gente ali tem ações que realmente colocam essa pauta no centro das atenções, para que a gente reflita como dirigente sindical, como instituição. A gente fala aqui que nós somos o sindicato cidadão. Então, a gente tem essa responsabilidade, de não só internamente, como para a sociedade colocar essa pauta como principal. A gente tem responsabilidade de resolver essa situação. Não sei se vocês estão acompanhando, mas eu acompanho o... Como chama aquele jogador? Vini Júnior. Vini Júnior. Gente, tantos homens negros jogadores. Ele agora virou um ícone. Por quê? Ele levantou a bandeira do racismo. E só não ficou ali no âmbito. Ele foi para fora, ele está falando. A todo momento que ele é realmente cometido o racismo, ele não fica parado. Ele movimenta. Então, é isso. O coletivo racial é essa movimentação. A gente não tem que ficar sozinho. Não merecemos ficar sozinhos, porque, como a gente sabe, somos 56%. Então, não dá. A gente precisa de ter mais pessoas sensíveis a essa pauta e que nos ajudem realmente a levar isso num âmbito assim muito alto. Porque o sindicato fala, a gente fala com a sociedade, fala com os bancários, estamos falando com banqueiros, porque na nossa campanha salarial é algo que a gente coloca ali clausulado, entendeu? Sim. Na nossa convenção coletiva. Então, tudo isso não dá só para ter no papel. É isso que os bancos querem, que fique só no papel. Tem que ter alguém ali cobrando, olhando com mais detalhe o que está acontecendo. Então, o coletivo racial, eu acho que essa pauta tem esse dever de acolher, de levar essa pauta para a sociedade, trazer os bancários para que realmente venham discutir sobre o racismo, sobre a desigualdade salarial aqui dentro do sindicato, que leve essas pautas para as outras entidades, sim, igual a CUT. A CUT nos procuram muito, a gente tem uma parceria muito grande com a CUT, porque é algo que a gente realmente tem que ter mais pessoas engajadas nessa pauta. Então, e a gente sempre fala, né? Dia 20, só os negros vão estar levantando essa bandeira? Cadê os brancos? Os brancos precisam estar juntos nessa situação. E muitos deles jogam, eu acho que não é responsabilidade, mas assim, é seu mês, resolva. Eu falar de preto, você fala de preto. Eu não posso falar. Então, aqui também no sindicato, a gente conversa sobre isso, debate sobre isso, que os brancos precisam estar juntos, debatendo, defendendo, colocando... Viu alguma situação de racismo? Se coloca. A gente precisa se colocar na defesa. Não dá para se calar. A gente precisa ajudar, igual o coletivo racial, numa situação dessa. Eu acho que também é bom dizer. A gente acolhe, escuta e também a gente orienta a fazer um boletim de ocorrência. Precisamos notificar todo tipo de racismo. Não dá para a gente só deixar naquele ambiente. Então, tem que incentivar. Vai fazer um boletim de ocorrência, vai realmente... A outra parte tem que estar envolvida. Ela tem... E muitas das vezes, né, Júlio e Érica, a gente escuta muito... mas não foi racismo. Não, eu falei do cabelo dela, não foi racismo. Eu falei da forma... Não, sempre na negativa. E a gente precisa, mas eu não sabia, sempre não sabia. Gente, com tanta informação que nós temos, né, da pauta em geral, por que não ter interesse, né, de saber como lidar, como ajudar? Então, tudo isso daí, Érica, a gente precisa de mais pessoas envolvidas. E o que mais, Júlio? Tem alguma coisa que ela esqueceu? Ela falou tudo. Nossa, o coletivo de combate ao racismo faz. Agregou demais.
Mas agregando aqui de informações, acho assim, pegando um gancho. Ana Marta muito bem disse, nós estamos em um sindicato que tem uma pauta cidadã. E quando nós falamos em um sindicato que tem uma pauta cidadã, olhando para o sindicalismo como um todo, nós temos que sempre tomarmos um cuidado, porque muitas vezes nós ficamos presos às cláusulas econômicas e esquecemos das cláusulas sociais. Sim. E quando a gente luta pela diversidade, então quando a gente fala diversidade, é o quê? É um ambiente plural, um ambiente no qual nós possamos ver bancários negros, bancárias negras, pessoas que tenham algum tipo de deficiência. Por que a gente fala isso, né, querida Érica? Os bancos, na sua maioria, não contemplam a cota de pessoas com deficiência. O último estudo demonstra que os bancos assinaram TACs, termos de ajustamento de conduta, com o Ministério Público do Trabalho, para a contratação de pessoas com deficiência. Porque hoje, do universo de pessoas com deficiência que temos, metade entraram nos bancos com deficiência e a outra metade são pessoas que os bancos deixaram deficientes. Ou seja, eles contemplam parte da sua cota com pessoas que eles adoeceram. Sim. Mas, efetivamente, nós não estamos vendo a representatividade de pessoas com deficiência. Então, quando nós falamos em coletivo racial, a pauta da diversidade, ela tem recortes interseccionais que nós debatemos no coletivo. Por quê? Eu sou o Júlio, um homem negro, mas existem bancárias que são negras. Então, no recorte interseccional, essa mulher tem um atravessamento no corpo dela, assim como vocês, de gênero e raça. E o que nós observamos e muito, Érica, nas investigações que fazemos, nas pesquisas, que as mulheres negras, quando estão trabalhando como bancárias, são aquelas que são mais vítimas, não somente do racismo, mas também do assédio sexual. Por quê? É um reflexo da sociedade. Por quê? Como são as mulheres negras as maiores vítimas das violências sexuais, muitos gestores, e também não gestores, mas colegas de trabalho, acham que o corpo da mulher negra é como se tivesse trânsito livre. E muitas vezes nós recebemos denúncias do sindicato tratando desse assunto. Então, nós, no coletivo, precisamos constantemente estarmos preparados para lidarmos com essas agressões. Vou trazer aqui um exemplo, para a gente observar como as instituições trabalham. Recentemente, eu tive um caso de um bancário, o querido Ricardinho. Ele sofreu uma violência racial na agência que ele trabalhava de uma cliente. A cliente disse o seguinte: não quero ser atendido por um bancário marrom. O bancário tem um tom de pele parecido com o seu, Érica. Aquilo gerou vou falar de forma bem rápida, gerou no Ricardinho o quê? Ele começou a sofrer com síndrome do pânico. Quando ele chegava no banco, ele tinha medo do que poderia vir. Ele relatou a situação para o gestor disse para ele: olha, não faça nada, porque se você fizer alguma coisa, você pode ser demitido, e se você ser demitido, você vai perder seu emprego. E outra, essa senhora que praticou com você a violência racial, ela é mãe de um dos médicos, do Sírio-Libanês, porque a agência é ali próxima, e ela vai fazer com que todos os médicos tirem a conta daqui. Então... Desestimulando ele. Desestimulou. Resumo, ele procurou o sindicato, nós orientamos a questão tanto criminal quanto civil. Quando ele foi para o civil, ele me pediu para ser testemunha. E eu fui ser testemunha dele. Só para a gente observar como as instituições, elas protegem os racistas. Quando a juíza me perguntou o seguinte: senhor Júlio, você que é homem, que é negro, você não acha que ele está com muito mimimi? Olha lá. Porque, só chamou ele de marrom. Aí eu olhei bem nos olhos da juíza. Ela era uma mulher branca, e dentro da condição física obesa. Eu falei: a senhora é uma mulher, não é? Ela falou: sou. E é obesa. Ela falou, eu falei: é bom sofrer preconceito por ser obesa? Ela: não quero lhe ouvir mais. Olha lá. Por quê? Mimimi é quando a dor que dói no outro. Eu usei isso como gancho porque eu sabia que ela, como uma mulher branca e obesa, a obesidade, nós sofremos preconceito na sociedade brasileira. Então, ela não quis mais me ouvir. Então, normalmente, o que acontece? As pessoas, elas dividem a mentalidade delas
para proteger aqueles ou aquilo que lhe convém, né? Por que isso é importante, né, Ana Marta? Ana Marta disse das bandeiras. Muitas pessoas acreditam o seguinte: a pauta racial é uma pauta só de preto. A pauta das mulheres é uma pauta só de mulheres. A pauta de deficiente é de quem tem deficiência. Então, se eu não tenho um filho, não tenho um amigo, não tenho um parente com deficiência, o problema é deles. Então, se a gente continuar com essa mentalidade, nós nunca teremos uma sociedade equilibrada. Cara, esse papo ele tinha um roteiro e ele percorreu caminhos totalmente diferentes. Então, assim, eu queria agora que vocês, separadamente, individualmente, fizessem suas considerações finais e citassem o dado que vocês acharem importante citar e deixar o recado que vocês gostariam, aí cada um para a sua respectiva câmera. Pode começar, Ana Marta. Primeiramente, quero agradecer. Eu acho que esse papo aqui veio na hora certa, né? Não é o mês de novembro. Tem que falar? Cortou. Não, pode seguir. É o mês de novembro. É o mês de novembro, mas eu acho que esse assunto não termina aqui. Eu espero realmente que não termine aqui, porque nós, como sindicalista, como mãe, como filho, como pai, a gente realmente gostaria que isso parasse, que seria o racismo. Eu gostaria muito que esse tema, tão caro para nós, tivesse num outro patamar. Porém, todavia, eu sou muito otimista. Eu sou otimista. Eu preciso ser otimista. Porque, senão, a gente realmente cai num descrédito, num desânimo, e não é isso que a gente precisa e quer. Então, aqui, eu convido a todos vocês que estão assistindo, que realmente acesse o site do sindicato. Nós temos aqui um coletivo importante, um coletivo que realmente leva isso como uma das primícias, né? Que é o combate ao racismo, que é a luta por igualdade, que é termos aí o futuro com uma sociedade mais livre, eu gostaria que não tivesse racismo, mas que a gente precise realmente colocar isso daí como algo principal. Eu, como uma mulher preta, o que eu almejo para a vida? Almejo que a gente tenha realmente uma situação, uma condição muito melhor, muito melhor, muito melhor. A gente estava conversando aqui em paralelo, acho que é antes de começar essa conversa, sobre o futuro. O Júlio tem um filho. Sim, o Pedro. 3 aninhos. Eu tenho o Nicolas, estou ficando até emocionada de falar. Duro. Não queria me emocionar, mas eu queria um futuro para o meu filho, para os meus netos, muito melhor. Muito melhor, gente. Porque só nós sabemos o quanto é difícil, muito difícil. Mas, como eu falei, sou uma mulher negra, otimista, e que eu preciso acreditar que o racismo um dia vai terminar e que a gente vai ter uma sociedade igualitária. E é para isso que a gente luta todo dia, né? Luta com muita força, com muito ânimo, porque tem muitos contra nós. O capital está aí com muito dinheiro para que isso aconteça. Até o Júlio colocou isso. O capital precisa que o racismo continue, eles precisam da nossa mão de obra. E a gente precisa dizer para a sociedade: chega, chega. Nós precisamos estar em todos os lugares, em todos os cargos de liderança, em governos, em todos os espaços. Isso é importante para que a gente tenha um futuro melhor. Me emocionei, desculpa, mas faz parte. Somos sentimento. É isso aí. Mês de novembro mexe com todo mundo, né? Júlio? Olha, eu vou pegar um gancho na querida Ana Marta e vou fazer até uma reflexão. Você citou meu filho. Eu ia falar assim, uma outra fala, mas eu vou falar do meu filho. Meu filho é o Pedro, completou 3 anos agora no dia 23. E 3 dias antes de completar 3 anos, ele me fez uma pergunta que eu falei para Ana Marta um pouco antes, né? Ele falou assim: pai,
por que meu cabelo não balança? E quando meu filho... Eu, como pai negro, sempre eu fico muito atento aos sinais, né? Eu moro num bairro da periferia de São Paulo, Itaquera, mas por conta da Bolsa Educação que nós conquistamos no sindicato, meu filho estuda em um colégio particular, que mesmo na periferia só tem meu filho e uma outra menina negra. O restante das outras crianças são todas crianças brancas. E não só pela escola, mas a TV, os desenhos, as embalagens dos brinquedos, quando meu filho ganha, todos são com crianças brancas, né? E aí ele olha para tudo isso e diz, pai, por que meu cabelo não balança? E aí eu peguei e falei assim, filho, olha para o seu pai, olha para sua mãe, olha para o seu avô. Você acha a gente bonito? Ele disse, pai, eu amo vocês, acho vocês muito bonitos. Eu falei, então, os nossos cabelos são crespos, né? E o seu cabelo também é um cabelo crespo, encaracolado. Então, as pessoas têm as suas diferenças e todos nós temos o nosso valor. E você é um menino muito belo, um menino muito empoderado, um menino que vai chegar onde você deseja. Então, seus coleguinhas são diferentes de você, mas também tem crianças que são iguais a você. Você já viu seu priminho, sua priminha? Pai, nós somos todos bonitos, né? Eu falei, e você, sim, meu filho, é um negão. Aí ele disse, ai, pai, eu sou um negão bonito, né? Então, para falar isso, eu digo o seguinte, que a gente possa, né, Ana Marta, principalmente, trabalhar a autoestima das nossas crianças negras, trabalhar a questão da representatividade. Sim, importante. Algo que a gente fala muito pouco, ricas experiências. A gente tentar ofertar aos nossos filhos, às nossas crianças negras, ricas experiências. Quando eu falo isso, é a experiência de levar a um teatro, é a experiência de poder levar a um circo, que o Estado possa ofertar isso às crianças. Sim. Por exemplo, quantas das nossas crianças nunca teve a oportunidade de ir a um shopping comer um Big Mac, um lanche, né? Então, que as nossas crianças possam ter experiências diferenciadas, que a gente possa valorizar a representatividade, a autoestima, demonstrarmos que os seus cabelos são uma verdadeira coroa, né? E que eles podem estar, mesmo diante das dificuldades, aonde eles desejarem. Porque hoje esse é um dos grandes desafios nossos dentro da comunidade negra. Porque nós somos tão alijados, né, sim, querida Ana Marta? Sim. Tão violados, que muitas vezes a gente não consegue, querida Érica, eu que sou lá da periferia, de Itaquera, acreditarmos em nós mesmos. Porque nos demonstraram que a gente tem que ficar ali, que ali é o nosso espaço. E eu trago eu gosto de falar de experiências, né? Eu tenho uma afilhada, a Maria Regina. Esses dias ela me procurou e falou assim, padrinho, olha para vocês entenderem qual era o medo dela. O medo dela era sair do bairro para conseguir emprego em um outro lugar para trabalhar como assalariada. Ela preferia trabalhar para receber toda semana. Por quê? Porque na periferia muitos empregadores colocam para os seus empregados que é melhor receber toda semana, porque senão ele vai se perder economicamente. Aí eu lembrei da minha sogra, mulher de 75 anos, que ela me disse que quando ela criou minha esposa e as minhas cunhadas, as patroas falavam isso para ela, olha, se você arrumar um emprego para ganhar no mês, você não vai conseguir alimentar suas filhas. Isso é um dos frutos das microagressões que o racismo faz com os nossos jovens até os tempos atuais. Porque muita gente fala o seguinte, muitos negros não querem trabalhar, mas as pessoas não tentam entender quais são as agressões que certas famílias estão oprimidas nos rincões do nosso Brasil. Então, o trabalho da luta antirracismo passa também por entender as engrenagens do racismo e fazer a autoestima e a valorização florir em cada irmão e cada irmã. Que lindo! E é por isso que a gente não pode lutar só em novembro, a gente tem que lutar o ano inteirinho, os 365 dias do ano, e é isso que esse sindicato faz. Muito bem, eu conversei com meus queridos amigos Juliana, Marta, obrigada pela presença de vocês, espero que vocês tenham gostado, eu adorei o papo. Adoramos.
Lembrando as pessoas que no dia 20 de novembro vai ter marcha lá na Paulista, então já fica o convite para todos vocês aparecerem por lá. Nós estaremos, não é mesmo? Com Sim, certeza. com certeza. E é isso, eu vejo vocês na próxima semana. Assistam com cuidado, que aqui tem muitas palavras de sabedoria. Beijo, até a próxima. Obrigado.